da ré Graciele Ugolini. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase, dosimetria. Culpabilidade identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais da imputada e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu o ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que a acusada e o corréu, Leandro, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do corréu Leandro, folhas 4225 e 4230. Destaco ainda que a ré, em vez de proteger a vítima, seu enteado, o qual estava sob seus cuidados, proferiu contra ele ameaças de morte. Essa conduta da ré merece maior reprovação, na medida em que deveria ter dado proteção e atenção à vítima, sendo a culpabilidade da ré mais acentuada, o que justifica o aumento de 1 ano e 6 meses de reclusão. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o corréu, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas. Sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a corréa Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2/4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como do medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento de folha 1603, circunstância que se mostra reprovável não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação perpetrada, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato da ré ter matado uma criança nas circunstâncias escritas acima denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumento a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão. Segunda fase. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de 4 qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o homicídio, para agravar a pena, sendo elas: ter a acusada cometido o crime por motivo fútil, artigo 61, 2A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 2D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, 2 do Código C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, inciso 2F do Código Penal, considerando que o crime foi cometido prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, na medida em que a vítima Bernardo residia com a acusada, pelo que aumenta a pena provisória em 2 anos.
não obstante o pedido defensivo, deixe de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, considerando que parcial, na medida em que a acusada confessou a prática do crime diverso do que pronunciada e condenada, confissão qualificada, o que não importa em redução na sua pena. Ademais, a confissão parcial da acusada não foi utilizada como prova para ensejar a condenação da ré pelo Conselho de Sentença. Assim, torno a pena intermediária em 24 anos e 6 meses de reclusão. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumento a pena provisória em 1/3, razão pela qual torno definitiva a pena em 32 anos e 8 meses de reclusão. Ocultação de cadáver. A primeira fase, a culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais imputadas e circunstâncias fáticas envolverem o delito, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o co-réu Leandro, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumento a pena em 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado às circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias multa. Segunda fase. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 1 do Código Penal, na medida em que a ré participou do crime mediante paga e promessa de recompensa, eis que efetuou o pagamento de R$6.000 em dinheiro à corré Edelvânia, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio descrito no primeiro fato. Artigo 61, 2h do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento constante à folha 1603. Artigo 61, inciso 2f do Código Penal. Eis que o crime foi cometido, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, na medida em que a vítima Bernardo residia com a ré e o co-réu Leandro Boldrini, pai da vítima. Aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Presente também a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, 3 do Código Penal, considerando que a ré confessou, durante a sessão de julgamento, ter ocultado o cadáver da vítima, razão pela qual reduz em 3 meses de reclusão. Assim, torna a pena intermediária em 1 ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Terceira fase. Terceira fase, ausentes causas de especial aumento ou diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado o concurso material entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos
devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 34 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condeno a ré no pagamento de 20 dias de multa à razão de 1/3 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento de pena. Fixa o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que a ré permaneceu presa preventivamente no período entre 13/4/2014 até a presente data, totalizando 17.797 dias. Todavia, deduzido o período entre 13/4/2014 até a presente data, todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, pelo que fica mantido o regime inicial fechado.